E nós, do Teatro de Fronteira, continuamos aqui dialogando e conhecendo figuras que são muito importantes para essa edição do festival e para o teatro nordestino, brasileiro. A gente está aqui com Selma Santiago, que é atriz, que é diretora, que é dramaturga, que atualmente é gestora do Teatro José de Alencar, em Fortaleza, né? Mas que já tem passagens pelo Ministério da Cultura, tem formação em gestão cultural, então é uma figura interessantíssima para nos ajudar a entender um pouco desse panorama do teatro brasileiro atual. Selma, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco para nós da história do Zé de Alencar, né? Assim, que teatro é esse? E um pouco como é que se dá a gestão do Zé de Alencar? Qual é o papel dele para Fortaleza? Quais são as ações que são desenvolvidas dentro do teatro? Bom, é um prazer e uma alegria, né, estar aqui colaborando nessa mais uma ferramenta, mais um momento da gente poder conversar, se conhecer, se colaborar sobre a nossa arte teatral. E o Teatro Zé de Alencar é o teatro mais bonito do Brasil. Mas, de fato, ele tem uma característica bem interessante, porque ele é um teatro monumento. Sim. Ele foi inaugurado em 17 de junho de 1910. É um teatro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, pelo IFAM. E ele é um teatro que tem uma característica diferente dos outros teatros monumentos que a gente tem no Brasil, porque ele é um teatro composto por várias partes e ele tem na sua caixa cênica, pesquisem, dê uma olhada no Teatro de Alencar, a sua caixa cênica não é fechada, ele é avarandado, ele é aberto, né? A partir de uma obra de restauro, em 1991, ele foi climatizado, foi colocado vidro, mas manteve a característica de teatro avarandado. Então, realmente, nesse sentido, ele acaba ficando diferente, porque os demais são fechados. E ele é composto por 2 blocos. Um bloco inicial, é uma arquitetura art déco, né? É uma arquitetura muito mista, você tem rococós, ele é todo construído com ferro importado da Escócia. Então, quer dizer, é uma estrutura toda em ferro e alvenaria e madeira, né? A gente mantém todas as características, tanto do primeiro bloco como do segundo bloco, que é as cadeiras de palhinha australiana. Então, tem toda essa nobreza, podemos dizer assim. Foi construído numa época em que havia muita disputa pela inauguração dos teatros. Todas as capitais tinham que ter um teatro. Na mesma época do Teatro Municipal do Rio, de São Paulo, Teatro do Amazonas, Teatro da Paz. Os teatros monumentos que a gente conhece, Santa Isabel, Luiz Azevedo, todos os teatros monumentos que a gente tem no Brasil. Então ele tem uma importância simbólica muito grande para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, né, e para o Brasil, porque ele tem 2 funções, na minha concepção, ele tem 2 funções. Uma função de símbolo, né, símbolo cultural, né, símbolo da nossa identidade, palco da história do Ceará, e também uma função de ser um grande equipamento ou instituição cultural de difusão. Né? Porque enquanto ele tem essa parte que é o palco, ele tem um jardim de Burle Marx, que também é lindíssimo, e tem um anexo composto por salas de aula, oficinas, uma escola de teatro, uma escola de dança, biblioteca, teatro de bolso, galeria de arte, ou seja, tem um outro anexo ao teatro que é o campo formativo. Então ele hoje, podemos dizer, ele desempenha um papel fundamental, né, tanto na formação como na difusão do que é produzido no Ceará e na possibilidade de promover no centro da cidade, que é outra característica, né, dos teatros monumentos, se localizam bem na região central das cidades, de ser um centro cultural dinamizador da região central da cidade. Nós temos lá uma programação muito diversa, né? Nós temos uma programação que vai desde espetáculos internacionais, nacionais, a produções locais, a produção de jovens artistas, a espetáculos que saem de cursos de formação artística, porque nós temos muitos espaços. Então, a nossa forma de gestão, a que a gente optou, foi exatamente a de democratizar esse uso. Ainda mais, ele já tinha essa característica pelo espaço que ele compõe, né, os diversos espaços, mas a gente democratizar ainda mais. Então, podemos dizer que
que essa é a primeira vez, ano passado e esse ano, que nós fizemos uma chamada de ocupação. Isso é uma coisa bem interessante, né? Teatro Monumento, chamada de ocupação, a gente fez uma chamada de ocupação tanto do palco principal como dos outros espaços. Isso está sendo muito bem recebido pela cidade. Sim, sim. Né? Que dá uma transparência ao processo, isso, né? Isso está dando para a gente, para a equipe que está na condução do teatro, uma alegria muito grande. A gente acaba fazendo um mapeamento, né? Conhecendo as possibilidades. Sim. Então, se não entra no processo da seleção da chamada, a gente convida depois, que são espetáculos interessantíssimos, propostas interessantíssimas. Então, a gente está cada vez mais aberto. A gente tem uns processos de diálogo também, uma coisa bem interessante que a gente está desenvolvendo lá, que são os seminários E Agora José, né? Onde a gente pautou a partir do primeiro ano da gestão, 2015 e 2016, né? A gente começou em maio de 2015, a gente pautou alguns encontros que foram o fio condutor do nosso planejamento de gestão. Sim, sim. E a gente fez o E Agora José para discutir a chamada, vamos fazer o E Agora José para fazer a avaliação da gestão. Então, nesse momento, a percepção que chega para a gente também, e a intenção da gente, é essa democratização de um teatro monumento. O teatro é um equipamento municipal Estadual. E estadual, né? Isso. A gente, em Recife, a gente está vivendo um processo muito triste, né, de sucateamento dos equipamentos públicos, dos teatros públicos, né? A gente tem um teatro histórico, que é o Teatro do Parque, que nasce um pouco nessa época, em 1915, né? O Sujo Teatro do Parque é um teatro de 1.100 lugares, que está fechado há anos, assim. E o fato dele ser um teatro tombado, monumento, dificulta muito também o processo de reforma, né? Tem uma série de procedimentos e tal. Eu queria que você desse uma analisada um pouco nesse panorama dos equipamentos culturais do Ceará, como é que está essa situação. Tem um equipamento farto municipal, estadual, ele chega na periferia, como é que funciona um pouco isso lá? Bom, aqui, né? Que aqui, nós estamos no Ceará. Nós temos aqui no Ceará o Teatro Zé de Alencar, dentro da célula que ele participa, que ele é como se fosse uma célula dentro da Secretaria de Cultura. Ele não tem a sua, não é instituição individual, ele está dentro da Secretaria da Cultura. Ele é responsável pelo Sistema Estadual de Teatros. É uma lei de 2005. Então, ele é responsável por promover um movimento, fazer um levantamento. E durante algum tempo esse movimento esteve parado, esse sistema esteve sem atuação e a gente também retomou agora, né? Nós estamos tentando refazer, nesse exato momento está sendo criado na internet, um sistema de atualização de um mapeamento de espaços cênicos, que aí nós não chamamos apenas de teatro, de espaços cênicos, com mais de 1.200 espaços cênicos, no estado do Ceará, nos seus 184 municípios. Mas a realidade, infelizmente, no âmbito da cultura, a gente sabe que é difícil. Então enquanto nós temos o Teatro Zé de Alencar, que está na sua batalha, na sua peleja de manutenção, porque é um equipamento tombado, a gente tem que ter esse cuidado. E ainda bem que a gente tem um governo bem sensível, foi feita a reforma do anexo, que é aquela sala de aula que eu falei, e já está sendo, nesse momento, feito um projeto de um grande restauro. Eu estou muito feliz porque, nesse momento, está sendo feito o projeto do grande restauro, que vamos ver quando sairá o restauro, mas já foi dado o passo inicial. E nós temos outros espaços que estão precisando de melhorias, né? Em muitos municípios, a gente percebe que realmente houve, durante algum tempo, através de um programa chamado PROARES, Programa de Reforma e Apoio às Obras Sociais, acho que era isso, a criação de vários núcleos de arte, educação e cultura, os NAECs, que tinham teatros. Isso no começo dos anos 2000. E de lá para cá, a gente, quando viaja para o interior com o CET, a gente percebe que muitos estão sucateados. Sim. Então, isso é uma triste realidade, mas que a gente também espera, através do sistema, dar uma cobrada nos governos municipais, que eles são de âmbito municipal, né? A gente percebe isso. E, por outro lado, a gente vê um movimento muito legal, que são os coletivos e os grupos de teatro, né, grupos de dança, criando espaços. Sim. Então, o espaço cênico não é apenas o teatro municipal, estadual, privado.
mas você tem muitas sedes de coletivo no interior do estado também, enquanto espaços cênicos bem ativos, né? As soluções que a mente artística criativa faz e cria e que dá certo, que está dando certo, né? Então nós temos alguns grupos que têm sedes, são espaços culturais, espaços de criação e espaços de difusão bem atuantes. Nós temos em Fortaleza, podemos dizer assim, o teatro que estava fechado há muitos anos e que agora está sendo restaurado. Dizem que vai ser inaugurado agora em setembro, provavelmente seja em setembro ou outubro. É o Teatro Municipal, que vai se chamar Municipal, que é o Teatro São José, um teatro mais antigo que o Teatro José de Alencar. Nós tivemos em 2015 o restauro do Cine Teatro São Luís, que é também do governo do estado, esse no caso é estadual também. E temos outros espaços que, dependendo, aí vem os problemas da gestão cultural, dependendo do ânimo do gestor, do ânimo tanto do gestor da parte da cultura como do gestor maior, prefeito, governador, a gente tem uma alavancada na manutenção. Mas, de uma forma geral, nós temos um movimento bem atuante que cobra muito. Ótimo. Então, isso é um movimento teatral, já falando, né? Você fala de um teatral. O movimento teatral, ele é muito atuante. Então, ele cobra. Existe um Fórum Estadual de Teatro, criado em 2002, 2003. Eu era presidente da Federação Estadual de Teatro, a gente criou esse movimento e ele mantém-se atuante, o Fórum Estadual de Teatro, e ele é o movimento mais ativo, cultural mais ativo do Ceará, é o Fórum Estadual de Teatro. E a cobrança é muito grande. A fiscalização, né? Tem que ter esse papel, tem que ter algum agrupamento que realize esse papel, né? Que faça essa função, né? Política pública, seja no agronegócio, seja na cultura, seja da economia dos banqueiros, seja na indústria automobilística, toda funciona com poder de influência, com poder de lobby mesmo, né? Então, a nossa forma é essa, né? Se então fortalecer. precisa. Política pública trabalha com demanda da sociedade. Né? Não acreditar que um ser iluminado vai surgir e dizer, a partir de agora vou iluminar equipar com iluminação todos os teatros, vou fazer uma reforma geral. É melhor a gente não apostar nisso não, é melhor a gente continuar sendo cidadão no sentido de cobrar, de se movimentar, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco também dessa relação com o público do Teatro José de Alencar, né? Muito se tem discutido aqui durante esses dias em Guaramiranga, e o público chega, não chega, qual a relação do público com isso? E a gente percebe que a existência de um festival como esse, por 25 anos, ela cria uma relação com a cidade, né? A cidade vai ver, conhece teatro, discute teatro. Queria que você falasse um pouco assim, como é que o José de Alencar se relaciona com o público, traz público da periferia, tem algum projeto agregado com a educação, como é que funciona isso lá? Então, lá a gente, como tem várias possibilidades, né? Então a gente tem também diversos públicos. Certo. Numa semana você pode ter, e nós trabalhamos pautando a programação, mas muito da programação, principalmente do palco principal e do anexo também, é feita por demanda. E como nós somos abertos, então nós temos desde as academias de dança das pessoas mais ricas, que vão até o pessoal do movimento hip hop da periferia, que se apresenta no anexo ou apresenta na calçada, o grupo de Bumba Meu Boi da periferia de Fortaleza. A gente tem programas na calçada, tem programas de música no anexo, tem as salas que são disponíveis para experimentos. Então nós trabalhamos junto com os produtores culturais, né? A gente vê a relação do equipamento cultural com os produtores como uma relação de parceria. Na verdade, nós temos instigado que os produtores sejam nossos parceiros no sentido de mobilização de plateia. Que a gente deixa muito claro. Uma coisa é divulgar, outra coisa é mobilizar a plateia. Porque divulgar todo mundo divulga. Conseguir mobilizar a plateia é outra questão. Então a gente sempre chega junto quando está agendando. A gente diz, olha, o palco principal são 778 lugares. Qual a potencialidade do grupo de mobilizar a plateia? Não digo para votar, porque teatro não é difícil lotar 778 lugares.
Mas para a gente ter meia casa, um terço da casa, que a gente já considera um público bacana, né? Seria de um teatro médio. Sim. Né? Então, a gente sempre está discutindo isso com todo mundo. Então a gente usa todos os recursos disponíveis, rede social, imprensa, mail, lista de WhatsApp, MadMini, tudo que é possível a gente faz, né? E tem uma relação de chamamento, a gente chama muitos grupos. Nossa questão é de chamar grupos, porque a relação direta com o público é somente quando você tem um infantil, como a gente tem às vezes uma parceria com o Instituto Público de Teatro, que faz o programa Visita Espetacular, que é uma visita para crianças, que aí há uma mobilização de estudantes com ônibus. A gente tem um programa de visitas guiadas. Diariamente nós nem precisamos chamar, diariamente tem muitos ônibus escolares lá também, né? Que agendam a visita. Muitos espetáculos que são mais temáticos, voltados para uma linha. A gente tem o mailing também, mas a gente realmente aposta muito nessa parceria nossa, enquanto equipamento, né? E com os produtores dos eventos que estão acontecendo, das ações que estão acontecendo. E a visitação, né, a frequência, é bem interessante, porque houve um período recente, infelizmente, que o teatro ficou meio afastado, a programação caiu, e a gente fez esse trabalho de reaproximação. Então podemos dizer que nós subimos 50%, 60% da assistência que havia antes de 2015 para hoje. Né? Queria que você falasse um pouco, porque como o teatro fica no centro, na região do centro, né? E tem uma questão urbanística também implicada nessa programação, na gestão dos espaços culturais, né? Por exemplo, volto ao exemplo do Teatro do Parque, do qual eu sou vizinho, e após o fechamento dele, que já tem 10 anos, eu testemunhei a decadência da região, assim, né? Porque o comércio cai, o movimento cai, né? Então aquilo vai trazendo, vai tirando a vida do lugar, né? Porque um equipamento cultural é mais do que somente assistir uma peça e ir embora, ele movimenta, né? E hoje em Recife a gente está vivendo o fenômeno urbano da violência, por exemplo. Então os espetáculos nos domingos têm cada vez mais descido o horário, porque a região do centro é uma região inóspita, as pessoas não querem chegar no centro no domingo, tem medo, tem arrastão. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação do Zé de Alencar com esse entorno e como é que você trabalha nessa perspectiva. Bom, não é diferente, né? Mas como nós temos muitos equipamentos culturais no centro, inclusive o Teatro São José na região central, que será reaberto, que é do município, perto do Dragão do Mar. Nós temos o Cine Teatro São Luís, que fica na Praça Central de Fortaleza, que é a Praça do Ferreira. O Teatro Zé de Alencar, que fica frente à Praça Zé de Alencar. O Museu do Ceará, vários museus, a Casa de Juvenal Galeno, muitos equipamentos culturais estão no centro de Fortaleza. Então existe um objetivo muito claro, né, tanto do governo estadual como mais recentemente do governo municipal, de fazer um movimento no centro, inclusive nasceu espontaneamente um movimento chamado Viva o Centro, de valorização da região central enquanto espaço de fruição e de consumo e de vivência cultural. Ele é muito comercial durante o dia e à noite ficava os moradores de praça, né, usuários de droga, etc. e tal, o que a gente percebe no desgaste das regiões centrais, né? Com a revitalização desses equipamentos, a gente começa a perceber um outro tipo de frequência na região central. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam: Selma, no Teatro Zé de Alencar tem estacionamento? Eu digo, não tem estacionamento. O estacionamento é das ruas que ficam na frente. Mas a gente não tem recebido, não escuta, não chega até nós nenhum relato de violência. Graças a Deus. Fica assim, dizendo assim, a praça está precisando urgentemente de um cuidado. Foi anunciado pelo governo da prefeitura, a gente espera sinceramente, já faz 3 anos que é anunciado, que seja feito um trabalho de reorganização do espaço, ou de regulamentação do uso do espaço público. Não é tirar ninguém, nada disso, é regulamentar, organizar, sabe? É simples, é uma coisa relativamente simples, basta querer.
E isso daí afeta esse entorno, né? Aliás, é como se o Teatro Zé de Alencar estivesse começando recomeçando, ele já teve várias fases na sua vida, recomeçando a se espraiar enquanto equipamento que faz um movimento cultural noturno e que precisa que tenha os serviços noturnos. A gente, inclusive, muito sintomático, foi uma reunião em 2015, quando foi reinaugurado o São Luís, quando a gente começou essa dinamização do Zé de Alencar, com o chefe da polícia da região central, em que a gente foi pedir o policiamento noturno. E ele disse que há muitos anos ele estava lá e que ninguém nunca tinha pedido policiamento noturno. Ele achou estranho. Mas noturno para quê? Porque o policiamento que a gente sempre precisou para o centro foi do horário comercial. A gente é porque agora os equipamentos culturais vão ser muito vivos no horário noturno. Quer dizer, isso é um sintoma de como o centro à noite era um espaço largado, abandonado. E aí começou todo esse movimento, o pessoal do Vivo Centro fez um movimento na Praça dos Leões, essa praça foi restaurada e sempre tem festas lá no sábado à noite. Então, quer dizer, sempre o pessoal da Prodis faz esse movimento lá também, na Praça dos Leões. Então, precisou da sociedade, precisa de ação governamental, que foi no caso dos equipamentos, para poder a gente ter esse reuso do espaço urbano, né, do espaço do centro à noite, da redemocratização, porque se você tem uma praça que eu não vou levar a minha mãe, a minha avó, quando a gente está falando muito de avós aqui, para mim não é um espaço democrático. O espaço democrático é onde todos possam ir. Então as praças não estão democráticas. Está tendo uso que não é democrático. Então é função do poder público, é função da gente cobrar. Aqui no Ceará, em Fortaleza, está sendo feita essa cobrança e eu espero que daqui a pouco a Praça do Teatro esteja à altura do Zé de Alencar. Pois é, né? Maravilha, merece. Queria continuar um pouco nesse caminho da gestão pública, mas agora para pensar o panorama mais amplo assim, do Brasil. Você foi do MINC, né? Tem uma trajetória aí de gestão. Ontem eu fiz uma pergunta, não me lembro mais a quem, mas assim, o teatro é necessário, né? Parece que tem um discurso político no Brasil hoje que está sendo articulado no sentido de diminuir a importância do teatro e dizer isso não é prioridade agora, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga esse momento político, como é que um exercício assim de futurologia, como é que você pensa que a gente vai caminhar diante desse caos que a gente está? Graças a Deus, Dionísio, tem o teatro, né? Graças aos deuses, a Deus, a Jesus, a todos, graças a todos os deuses, né? Graças a Deus, tem o teatro. Porque essa válvula de escape da nossa expressão, essa forma de se expressar, que é o fazer teatral, ela nunca vai deixar de existir. E ela sempre será necessária. O fazer teatral está na criança, gente. Antes de qualquer coisa, o teatro está com a gente. A gente é que vai reprimindo no decorrer dos anos, né? As pessoas é que vão se afastando no decorrer dos anos. A gente tem, sim, uma mudança na forma de ver o mundo. A gente tem, sim, uma mudança na forma de consumir cultura muito imediatista, muito objetiva, icônica, né? A tecnologia está transformando as pessoas em pessoas que não querem refletir muito, estão muito na superficialidade das coisas. E o teatro, aí é que ele é necessário. Por quê? Porque nós nunca devemos deixar de pensar que somos seres pensantes, né? E o fazer teatral, ele tem essa característica. Todo teatro é reflexivo, todo teatro é político. Me mostre o teatro que existe hoje na sua cidade, que eu penso como está a sua cidade, né? Eu acho, não é porque eu faço teatro, né? Que de todas as linguagens, o teatro é a que mais reflete a sociedade do momento, é a que mais rebate o que está acontecendo. É por isso que os debates que acontecem, como nessa sala, no debate de Guarani, são tão importantes. Para além das questões técnicas, ou até estéticas, a gente fala muito sobre ética. A ética que é falada nos debates é exatamente a função, não é dizer a função, é o que é o teatro, é como se mostra, como se revela o teatro de uma época, né?
Eu acho que, inclusive, quem quiser estudar história, pode estudar história pelos livros de história e pode estudar história pelos livros do que foi produzido de teatro, de uma sociedade. Sim. Ele sempre será necessário. Eu não dizer que o teatro não é necessário, eu não consigo entender, não. Pelo contrário, desde quando eu comecei a fazer teatro, eu vejo mais pessoas assistindo a teatro. Né? Interessante. Sim. Porque em vez de cair, oi, como é que é? Está aumentando? Então está dizendo que está diminuindo? Como assim? Talvez as pessoas, exatamente por estar tão na superficialidade, precisem, nem que seja no seu inconsciente, de algo de mais aprofundamento. E o teatro é esse lugar. Como é que politicamente o teatro pode ocupar esse espaço diante desse panorama político tão difícil que a gente está? Ocupar cada vez mais esse espaço. Como é que você visualiza isso? Tem um movimento também, existe um movimento, mas é uma frase que a gente diz que é todo teatro é político. Todo fazer, exatamente por refletir, por se manifestar, por mostrar visões de mundo, por criticar, por corroborar, seja o que for, todo teatro é político. Eu acho que é assim mesmo, sabe? Nesse momento desse risco de voltarmos sei lá, não sei se há uma ditadura do pensamento estreito, conservador, ou a dominação desse tipo de pensamento, né? Que poderíamos até, vendo o desenho da história, descobrir que isso é uma coisa cíclica. Às vezes a treva se anuncia para que venha o iluminismo, tá entendendo? Infelizmente eu não queria ter que presenciar isso, espero não ter que presenciar isso, né? Não torcer que a gente não precise presenciar isso, mas a gente sempre vai procurar essa luz, a gente sempre vai procurar essa liberdade. A prisão gera a necessidade da liberdade. Como muitas vezes, e é esse o pensamento equivocado que existe na política hoje, muitas vezes querem a prisão porque acham que tem liberdade demais. Ou seja, é o fluxo da humanidade e isso vai sempre continuar. E aí o teatro entra com essa sua forma, lutando, denunciando, mostrando, revelando esse sentimento de quem pensa. Porque se quem está na superficialidade não está criticando, quem pensa está agindo. Sim. E o teatro sempre terá esse tipo de atitude, né? Se for preciso, eu estava conversando com uma amiga falando isso assim, eu acho que vai ser preciso a gente se reorganizar enquanto movimentos teatrais de produção para reafirmar a nossa posição de questionadores do mundo, de reveladores, de espelho da sociedade, já que por algum tempo que a gente achou que a gente estava confortável, no desconforto a gente se mexe. Isso. Vou aproveitar que a gente está em Guaramiranga, que é esse panorama do teatro nordestino, e eu tenho sempre perguntado assim, me descreva o que você acha que é o teatro nordestino. Com você eu vou fazer o contrário, vou perguntar sobre o teatro cearense, já que você tem esse olhar privilegiado de gestora e de alguém que está no movimento há tantos anos. Queria que você me resumisse o movimento teatral cearense de hoje em 3 aspectos. Produção, estética e política. O que é que você poderia dizer assim? Quais são os traços definidores desse movimento, assim, do ponto de vista de produção, de estética e de política? Então, de produção, apesar de ter as leis de incentivo, eu percebo muitas alternativas também através do colaborativismo. Aquilo que eu falei, né? Os grupos estão com suas sedes buscando outras alternativas de sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo avançando. A gente tem hoje no Teatro Cearense alguns grupos que já têm um espaço no cenário nacional, né? A gente tem algumas escolas de teatro, o curso Princípios Básicos do Teatro José de Alencar, que já tem 27 anos. Nós temos a graduação em teatro da Universidade Federal, nós temos o Instituto Federal também com curso de teatro, o Porto Iracema das Artes, que tem laboratórios onde os grupos apresentam proposta e podem convidar um tutor durante um determinado período para a montagem de espetáculos. Tudo isso leva a uma maior qualidade na produção cultural. Né? E aí não é somente no aspecto da interpretação, da direção, mas também no aspecto técnico, no aspecto de produção. Então nós podemos dizer que desde na linha da história do teatro cearense, em 1997 foi criado o Instituto Dragão do Mar, antes do Centro Cultural Dragão do Mar.
E esse instituto teve uma atuação até os anos 2000, 2002, eu acho, uma atuação muito forte. Teve o Colégio de Dramaturgia, o Colégio de Direção Teatral, e isso promoveu não, né? Qualificou uma geração que hoje é muito atuante. Sim. E aí continuou depois com o Porto Iracema, continuou com algumas escolas, continuou com a criação desses cursos de nível superior, e a gente percebe hoje um cuidado muito, eu não sei se vocês que estão aqui nos visitando percebem, mas um cuidado bem delicado com a produção. Sim, então sim. Nós temos esse aspecto, temos um movimento cultural que é muito forte com relação aos editais, né, tanto o edital estadual como o municipal de Fortaleza, né, que é um pouco mais capenga, mas a cobrança é muito grande com relação ao edital estadual, para que tenha condições de que os subsídios e o financiamento, né, seja suficiente, e é um pessoal muito antenado. Sim. O cearense está com o pé aqui, mas a cabeça está no mundo. Então ele observa muita oportunidade. Então nós observamos muitas oportunidades. Quando a gente pode, a gente troca. Troca. A gente troca muito, entendeu? O Zé de Alencar troca muito. Sim. A gente troca pauta por espetáculo. Não é, quer dizer, às vezes a gente não tem dinheiro para pagar um espetáculo, mas Selma, quanto é que é a pauta? Eu digo, olha, é o seguinte, você pode apresentar um espetáculo num dia tal. Então a gente assim vai fazendo e assim fazem os grupos. Então, com relação à produção, eu percebo que está bem. Tem uma produção muito interessante e também é ativa. E o resultado das produções, a gente sempre tem espetáculo novo, Tem os grupos que já são grupos de pesquisa, grupos de trabalho de grupo mesmo, né? Essa concepção de trabalho de grupo bem atuantes. Bagaceira, Teatro Máquina, Travestidas, né? Exatamente, Pavilhão da Magnólia, Teatro de Caretas, que é o teatro de rua, um grupo de destaque nacional também, e várias expressões humanas, né? Nós temos realmente vários grupos que já se consolidaram. E esteticamente tem um traço dessa cena, assim? Pluralidade. Fortaleza é uma cidade, a maioria de Fortaleza, né? Mas também isso acaba, a gente sabe que o que acontece na capital se repete muito no interior. O que acontece, isso é normal, né? É um reflexo. Então é uma cidade muito plural, é uma cidade caldeirão. Quando você observa Fortaleza é uma cidade que está o tempo todo se transformando. Quem conhece Fortaleza sabe que se você viajar, morar fora 2 anos, você nunca voltará para a mesma Fortaleza. Sim. Então essa característica a gente também tem na nossa produção cultural. Então você não pode dizer assim, tem um teatro cearense que tem um aspecto X, ou aspecto Y, ou segue sempre uma linha ou outra linha. Não, a pluralidade é o que há de mais interessante. E essa mistura de coisas. Enquanto você vê um Alto do Rei Leal, um teatro de rua, onde você tem o maracatu cearense, numa adaptação de Rei Lear, olha aí, essa é a pluralidade do teatro cearense. Você tem um Geração Trianon, que aconteceu ontem, né? Que você pega um clássico e adapta a história do Ceará. Então, o cearense ele gosta muito nós cearenses gostamos muito de misturar. E sem deixar de também entrar nas questões mais contemporâneas, como o pessoal das travestidas, trata dessas questões LGBT, né? Então, nós temos tanto com relação à temática como à estética, nós temos esse mesclado que envolve tecnologia e tudo. É um caldeirão efervescente, estético e de conteúdo, e de ética também. E político também. E político também. Se posiciona, né? Eu posso dizer que a pluralidade é uma característica bem forte do nosso teatro. Selma, muito obrigado. Adorei te conhecer e conversar com você. Obrigada. Vamos trocar muito mais por aí. Tá certo. Obrigado. Muito grata.